Oi, gente. Meu nome é Mami Seguti, eu sou do Mamitopia, tenho um podcast. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade infantil na pandemia com a Cíntia Ventrice. Antes da gente entrar no assunto, você pode contar um pouquinho sobre você? Claro. Então, assim, né? Bom, vou começar da minha formação, né? Sim. Eu fiz, nossa, muitos anos atrás, né? No século passado, o magistério. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com deficientes. Sempre quis trabalhar com deficiente. Aí, mal terminei o curso, são 4 anos, estava no terceiro. Eu fui trabalhar na APAE. Ai, que bacana. E aí fiquei 20 anos lá na APAE, né? E aí, assim, acabei o magistério e fui fazer psicologia. Porque eu começava a ver assim, né? Eles têm dificuldade de aprendizagem. Como é que eles se sentem com isso, né? Então eu comecei a trabalhar desde 96, 95, 96, eu comecei a trabalhar a educação emocional. E só vim assim, estudando e aumentando esse trabalho, né? Aí me formei na psicologia, comecei a atender na área clínica, aí lá fiquei 15 anos. Quando a minha filha nasceu, a minha primeira filha nasceu, que era o meu sonho ser mãe, e eu não conseguia, aí eu parei de atender, porque eu queria ficar com ela, né? Eu fiz pós no hospital também, mas nunca trabalhei na área hospitalar. Aí eu queria muito ficar com ela, então eu larguei os atendimentos. Aí depois a minha segunda filha nasceu, aí eu também queria ficar com ela, né? Então eu parei de trabalhar. Parei assim, né, de atender, de lecionar na PAI, né? Então, na área clínica, nesses 15 anos, eu atendi muita criança com transtorno de ansiedade, déficit de atenção, né? Todos os problemas, e mais problemas emocionais também, né? Aí, quando eu parei de trabalhar, surgiu uma oportunidade de eu participar de um projeto na escola das minhas filhas, que é Mães Contadoras de História. Então, é para ter a figura materna dentro da escola, para poder contar história para as crianças. Aí veio a pandemia, né? Paramos tudo. Aí o que aconteceu na pandemia? Eu tenho duas filhas, né? Uma de 10 e outra de 5 anos. A ansiedade aqui aumentou. Elas começaram a ficar assim, agitadas, umas respostas assim meio agressivas, coisa que elas não são. E eu falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aquela coisa, né? Nada volta, nada acontece. Não foi só na sua casa, Foi, foi na foi minha no também. mundo, né? Foi geral. Foi geral. Foi no mundo, mami. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei toda a experiência que eu tive, né? Eu peguei tudo que eu fazia na PA em educação emocional, no consultório, na contação de história. Aí eu comecei a trabalhar com elas e através das artes. Aí o que que eu pensei, né? Criança adora material artístico, né? Então, eu comecei a pegar tinta, giz de cera, lápis de cor, marca-texto e deixar tudo arrumadinho para elas terem vontade de fazer as coisas. Aí a gente começava a pintar mandala, fazer mosaico, mas nunca com fins estéticos, somente a fim de expressar o que sentia. E elas gostaram. Aí começaram a chamar as amiguinhas. Aí era um tal de tia Cíntia, me põe no grupo, tia Cíntia, quero participar. Aí eu, aí eu montei, né, vários grupos e comecei a atender essa parte da educação emocional através das artes. Então foi muito legal e hoje eu estou trabalhando com isso. E entrando no tema de hoje, sobre a ansiedade infantil, né? Você pode definir para a gente o que é ansiedade e como identificar? Porque eu acho que a ansiedade também não é só infantil, né? Tem todo mundo. Do mundo, não, ansiedade, todo mundo conhece ansiedade, todo mundo sente ansiedade. E ela é importante. Eu vou explicar assim para vocês de uma maneira lúdica, tá? É como eu explico para as crianças, para elas entenderem o que se passa com elas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a ansiedade. Olha só, é a carinha dela como ela é, né? É, Tudo que eu for falando, tenta colocar isso dentro do filho de vocês, dentro das crianças. Então, olha só, né? Ela tá aqui. Olha como é o olho dela. Ela não tem direção, né? Então ela olha um para cima, outro para baixo, a boca travada, e é isso que é a ansiedade. A ansiedade é aquela pressa em fazer as coisas, aquela sensação que a gente tem de que não vai dar conta de fazer. E ela é agitada. A ansiedade, ela é uma menina muito agitada. Ela coloca pilha nas pessoas, principalmente nas crianças.
E a criança já tem muita energia, né? Sim. Só que a ansiedade, ela leva muita fama, viu? Ela não é tudo isso. Ela é boa. É que a fama dela é terrível, né? A ansiedade, ela anda em galera. Ela adora andar em turminha, né? Então, a melhor amiga dela é a preocupação. Preocupação. Sabe quando elas se juntam? Elas são a famosa duplinha EC. E se acontece isso? E se acontece aquilo? Então a gente fica com uma carga de pensamento muito grande. Então a gente fica pensando, pensando e não faz nada. Então, olha, é a ansiedade mais a preocupação. A preocupação, ela só sai para brincar com a ansiedade, para ficar com a ansiedade, se levar o irmão dela junto. Porque a mãe não deixa a preocupação andar sozinha, né? Então, imagine só, junta, né, a ansiedade, a preocupação e o medo. E Amei. eles não são ruins. E o medo também, ó, o medo é o irmãozinho, Nossa, o medo né? também é Então, adulto. o medo, eles são importantes, porque assim, né? A partir do momento que você sente medo de alguma coisa, você vai ter mais cautela. A preocupação te faz pensar. A preocupação te faz pensar muito. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Só que ela coloca pilha, né? Então, acelera os seus pensamentos. E aí, então você começa, né? Você não pode paralisar. Você começa a pensar, mas não pode paralisar. Agora sim, né? Ela não tem só essas amigas. A irmã dela é a pressa, que anda sempre com ela, né? É a Sim. pressa de querer que tudo aconteça para ontem. Então elas estão sempre juntas. Não. Muitas vezes, na ansiedade também, tem a raiva. Às vezes a criança, ela tá com raiva, porque assim, tá irritada. Porque o que que aconteceu? Parou tudo na vida delas, né? Parou a escola, parou o aniversário, parou os amiguinhos. Às Saí. vezes ela sente raiva por isso. As saídas, ela fica com muita raiva. Então, ela expressa isso na ansiedade, naquela agitação, né? Mas a ansiedade, quando eu falo que ela é boa, porque quando ela se junta com a euforia, né, que é um momento assim que a criança espera por algo, né? Ela espera que aconteça algo e planeja e começa a fazer tudo aquele, ai, que horas que é? Será que vai acontecer? Como que vai ser? Essa é uma ansiedade positiva. Só que hoje, mami, as crianças não estão tendo esta ansiedade positiva. Elas estão esperando por o quê? O que que tem para elas fazerem? Não tem nada para fazerem, né? Elas ficam em casa. E Esperando. qual que é uma armadilha? Esperando, exatamente. E qual que é uma armadilha muito grande? É a tecnologia. Porque o que que acontece? A tecnologia, ela mostra para a criança um mundo irreal. Ela está num joguinho. É só ela clicar no botão que ela entra numa casinha. E clica outro botão que vai para outro mundo. A criança não sabe esperar. E a ansiedade também não sabe esperar. Hum. Então, muitas crianças me falam assim: ai, tia Cintia, eu me acalmo muito na tecnologia, no joguinho. Mas Só que assim, verdade. ela se acalma naquela hora. Sim. Ela parou de jogar, ela fica irritada. A ansiedade dela aumenta. Uma outra coisa para identificar a ansiedade, por que que ela aparece? Em tarefas inacabadas. Quando a gente não, a gente é muito assim. Sim. Pode perceber, a gente começa a ver um filme, ao mesmo tempo a gente está vendo celular, e aí a gente vai lavar a louça, tem roupa para guardar e nunca conclui nada. Ah, isso aí é um prato cheio para a ansiedade tomar conta. Agora você imagine só, né, gente? A ansiedade, com esses olhinhos aqui que ela tem, né, que não tem direção para nada, toma conta da sua vida, toma conta da vida da criança, né? Toma mesmo. Então, a gente precisa dar uma diminuída nela, usar ela a nosso favor, porque sem ansiedade a criança é apática. Sem ansiedade a criança não faz nada. É aquela coisa assim: olha, fulano, vai ter uma festa em tal lugar. Ah, tá, legal. Faz, né? Você viu que teu amigo vem aqui? Ah, legal. É apática, então ela precisa da ansiedade. Só que Nada. precisa controlar ela. Sim, exatamente. Precisa sempre estar controlando ela.
Então, a Nossa. ansiedade é basicamente isso, né? Essa junção. É uma junção de pensamentos, de sentimentos e de comportamento. Tá, e você teria uma dica para dar para a gente poder acalmar a ansiedade na criança? Aí tem. Então, assim, vamos ver, né? Vamos pensar na pandemia, né? Como é que a gente está aqui na pandemia, que eu falei, né? Que a ansiedade, ela aparece quando a criança vai fazer alguma coisa. Então, primeiro lugar, gente, para a gente lidar com a ansiedade infantil, a gente tem que mudar a maneira, como a gente se refere à criança. Então, assim, para de falar que a criança é ansiosa, porque não existe criança ansiosa. A criança, ela está ansiosa. Um estado? Porque a partir o estado, exatamente. A partir do momento que eu falo que ela é ansiosa, o seu filho é isso aqui, olha. É desse jeito. Ele vai agir de acordo com o que ele é, porque ele acredita ser daquele jeito, né? Então, vamos mudar. Então, assim, a criança não é ansiosa, ela está ansiosa. Bom, se ela está ansiosa, é porque vai acontecer alguma coisa, está acontecendo uma coisa na vida dela. Ah, sim. E para isso ela tem que descobrir o que é, né? Aí uma outra coisa legal também, que é para poder trabalhar a ansiedade na pandemia. Por exemplo, você programar com o seu filho atividades que deem prazer a ele. Só que assim, com começo, meio e fim. Programa um dia antes. Chega para ele, aí você fala assim, né? Olha, amanhã nós vamos fazer um bolo. Ele não vai poder sair, não vai poder encontrar com amigo, faz coisa que você tem em casa. Ou vamos fazer uma pintura, né? Então, por exemplo, o bolo, né? Vamos ver o que vai precisar, monta com ele isso. Ah, Ele vai ficar ansioso, ele vai ficar assim. Só que talvez seja um ansioso assim, olha, naquela euforia. eu... Lá na área das emoções tem um poema tão lindo, a Euforia, que fala que é uma alegria tão grande que saiu voando pela janela. E é bom sentir isso, né? Tudo tem que ser no controle. Aí você fala para o seu filho, olha, amanhã então você vai acordar, tomar café, ver o que você quer fazer, né? Ver uma brincadeira para você, porque eu tenho minhas coisas para fazer também. Porque a gente não pode parar tudo para ficar brincando com o filho o tempo Não todo. dá. Não dá, infelizmente não dá. O dia é muito A gente curto, tem, né? é muito curto. E se você parar para brincar, quem vai fazer a comida? Quem vai lavar a roupa? Quem vai arrumar tudo? E o trabalho, Né? né? As mães que trabalham também, fazem home office. Exatamente. E as mães que fazem home office, que fica aquele período, aquele monte de horas lá. Então, é a gente saber dividir tudo, saber que não vai dar atenção para o filho 24 horas, porque não dá. Então, fala para ele, de manhã você quer fazer o quê? Né? Ah, eu vou querer jogar. Ah, então, já que você vai querer jogar, você tem horário. Se for uma tecnologia, você tem que ter limite. Acho que 1 hora é o suficiente. É importante a criança se mexer, sabe? Mexer em objetos e não ficar só parada. Aí, então, depois do almoço, que nós vamos fazer esse bolo. Então, ela sabe que ela tem aquelas regras. Eu vou brincar, eu vou fazer isso, vou mexer em alguma coisa, eu vou almoçar, para depois fazer o bolo. Mas tem que cumprir. Aí você faz o bolo com o seu filho. Sim. Aí que você fez o bolo com ele vai saber que aquilo tem um começo, meio e fim. Então, ele não vai ficar com essa carinha aqui todo atrapalhado, que nada vai ter fim. Ainda vai se Né? beneficiar Então, com o bolo depois, né? No e café. vai se beneficiar com o bolo, que é melhor ainda, né? Então, por isso que muito importante mesmo a gente ter tudo esse começo, meio e fim, ganhar uma recompensa, que no caso é o bolo, ou fazer uma pintura, fazer algo que a criança goste. Né? Isso a gente tem que fazer mesmo. E porque eles não estão esperando mais nada nessa pandemia, gente. Nós estamos em casa. E Então, enquanto a gente. quando você fala assim, ó, a gente vai fazer o bolo depois do almoço. Aí a criança vai ficar, não pode ser agora? Não pode ser daqui a pouco? Então, aí que é importante a gente pontuar para ela. Falar, olha, você está tão contente, você está nessa euforia aqui, né? Você Sim. está tão contente de você fazer o bolo, só que você tem que esperar. Até é legal falar assim para ela, porque a vida não é igual ao teu joguinho, que é só você clicar no ícone. A vida tem espera. E o que nós estamos vivendo? Uma espera muito grande, né? De Sim. tudo, de vacina, de normalização, de controle da pandemia.
a gente está vivendo essa espera. Então, você imagine todo esse turbilhão dentro de uma espera que não sabe quando vai chegar, o que vai chegar. Então, isso se agrava. Então, que a gente pelo menos passe os dias em casa com coisas que dê prazer para as crianças, Sim. né? Para ela ir diminuindo. E aí, gente, como eu falei para vocês que ela anda sempre em galera, né? E aí tem todas, essas emoções que andam com ela, né? Que tem a raiva, a pressa, a preocupação, o medo. A criança tem que identificar o que está se passando. Quanto maior for o repertório emocional da criança, melhor é para identificar o que ela sente. Só que essa mocinha aqui não deixa perceber, viu? O que está acontecendo. Ah, a mocinha embaralha tudo, o pensamento da criança. A mocinha aqui, ela é danada, viu? Ela vai atrapalhar tudo, ela vai fazer uma zoeira legal. Porque ela não Então, está sozinha também, né? ela não está sozinha, só que ela leva a culpa das coisas. Se ela está com a euforia, é uma coisa boa, né? Ela se junta com as emoções e não deixa você raciocinar. Eu tenho uma técnica que a gente pode fazer para poder amenizar um pouquinho ela, para poder diminuir um pouquinho. É assim, olha, se você perceber agora, se todo mundo aqui perceber como é que está a nossa respiração. A nossa respiração, ela é curta, curta e rápida. Pode se perceber aí. A respiração nossa para aqui. E essa não é uma respiração correta. Quando a criança estiver agitada, é importante você ensinar ela a respirar de uma maneira certa. Uma coisa que acontece, gente, quando a criança está lá naquela ansiedade toda, te perturbando, que horas que é? Como você falou, né? Qual hora que vai ser? Ou irritado, qualquer outra coisa, o que a gente fala? Calma! Para! É ou não é? É, gritando. A gente pede calma gritando, né? A gente faz muito isso. Então, essa respiração que eu vou explicar para vocês é para ser feita com vocês e com a criança. Você só acalma a criança se você estiver calma. Senão você não consegue acalmar. Isso seja com o teu filho, se você tem professor aqui com aluno. Então, assim, olha, eu vou usar um bichinho de pelúcia, tá? Eu peguei um coelho. Vocês podem pegar o que vocês tiverem em casa, o brinquedo que a criança gosta. Então, no caso aqui, eu peguei o coelhinho, mas pode pegar um carrinho. É só você ter a criatividade na hora de poder mexer, né? Bom, então assim, a criança, ela vai respirar de acordo com a orelha do coelho. Então, vamos todo mundo fazer essa respiração, né? Eu vou colocar as orelhinhas dele aqui. Quando eu levantar a orelha do coelho, nós vamos pegar o ar, mas no ritmo da orelha. Eu vou pegar o ar assim, e quando eu soltar o ar, vai ser pela boca. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, hein? Pergunto, hein? Vamos lá. Todo mundo tenta fazer essa respiração para ver se você consegue se acalmar. Bem lento, já. Pelo nariz. Pega, solta pela boca. Mais uma vez. Pega o ar. Solta pela boca. E a gente vai fazendo isso até a gente se acalmar. Até a criança estar mais calma. Quando a criança está mais calma, aí ela consegue identificar quem da turma da ansiedade está. E olha só, depois dessa respiração, quem é que aparece? É essa mocinha aqui. Peraí. Então, quando a gente consegue respirar, ao invés dela, aparece esta. Ai, que... Ela é a calma. A calma, ela é uma menina muito delicada. Ela não aparece com um grito. Isso, a Celina está falando com uma meditação. Até legal que ela falou da meditação, que eu vou. Então, assim, aí ela aparece. O que é importante para a criança? Mostrar a diferença do que ela sente. Olha só a diferença de uma e de outra. Nossa. Essa aqui tem um olho fechado, ela é introspectiva, tem uma flor, né? Flor lembra calma, natureza, delicadeza. E aí,
e essa aqui, a ansiedade. Olha só. Sabe uma coisa muito legal que a professora da minha filha fez, a professora ano retrasada, é Rosimeire, não sei se ela está aqui, né? Ela falou que ia entrar. A Rosimeire, ela fez uma atividade com as crianças, que até mesmo por isso eu pedi para colocar essa flor. Ela tinha 2 potes, uma de com 2 flores, com 2 plantas, foi arroz que ela plantou, eu não lembro. Ela plantou algo. Hum. Um pote a criança gritava, e no outro pote ela falava palavras bonitas. Ela fez esse. A palavra recebeu a palavra bonita, cresceu, a outra não. Não. Então, quando a gente grita, essa menininha aqui, ela não aparece. A criança não consegue ter calma se a gente gritar com ela, né? Então, Verdade. sobre a meditação. Meditação, gente, é muito diferente daquilo. Você ficar parada com a mão assim. Tem quem consiga fazer essa meditação. É importante. A meditação pode ser feita a qualquer momento do dia, em qualquer atividade. É só você colocar o seu foco no que você está fazendo. Que hoje a gente não tem foco, as crianças também não têm foco. Então, por exemplo, se eu estou pegando uma atividade nossa de adulto, dobrando roupa, eu tenho que estar presente naquele momento, dobrando roupa. A minha ansiedade ameniza, porque eu não estou vendo no futuro, pensando o que eu tenho que fazer depois. Eu concluo isso. Aí a mocinha aparece. Eu vou ler um livro, a criança vai ler um livro. É aquilo que ela está fazendo. Ela não tem que fazer outra coisa. A meditação é isso. É a gente estar vivendo o momento presente. E é o que falta muito para a gente hoje. A ansiedade, ela aparece quando a gente não vive o momento presente. Ela atrapalha legal. E se a pandemia E se? passar? E se amanhã eu não puder sair? Exatamente. Exatamente. Essa palavra e se, essa que a gente sempre fala, né? E se, é aí que mora, aí que a preocupação se cresce. Ela é importante? É importante. Porque assim, e se eu pegar a doença, se eu pegar o vírus? Bom, eu não tô com o vírus, então eu vou evitar sair. Sim. Eu vou usar máscara, né? Eu não posso também só viver nesse medo todo, nessa preocupação toda, para aumentar a ansiedade. Eu não posso viver nisso. Eu tenho que me prevenir. Por isso que é importante o medo. Eu tenho medo de ficar doente. Então, eu não vou vacilar aglomerando, eu não vou. Exatamente, eu não vou para a praia, eu vou ficar na minha casa. Sem precisar. Sim, sem precisar. Eu não vou ficar saindo sem precisar. Então, o medo faz isso com a gente. A gente agir com cautela. Isso que é muito importante. Por isso que o medo existe. E a preocupação, ela anda com medo. Ela é irmã do medo, né? Como eu falei, né? Sim. Elas são irmãs. Então, é importante, assim, a gente se preocupar. Para quê? Para a gente se prevenir de algo. Para não acontecer coisas ruins com a gente. Então, é tudo que a gente sente, todas as emoções é importante e aumentar o repertório emocional das crianças. Porque aí, quando essa mocinha sai de cena, ela não está mais presente, essa aqui entra. Aí eu consigo identificar. A criança identifica, eu estou com raiva porque eu não posso sair. Então, você tem raiva, tudo bem. Eu também estou com raiva que eu não posso sair. Então, vamos fazer alguma outra coisa? Faz combinado com o teu filho. Vamos. Você não pode sair, ninguém pode sair. Vamos combinar de fazer uma outra coisa legal aqui? Você não tem algum jogo legal? Você não tem um brinquedo, algo que você possa montar aqui? Sabe? Faz o dia do seu filho ficar legal, mas deixa ele criar. Não faça por ele. Não brinque por ele. Você pode brincar com ele. Com O ele. TED é importante também. Exatamente, o TED é muito importante, porque se a criança está com tédio, ela tem que ser criativa o suficiente para programar uma atividade legal para ela. Mas me fala, a criança fica entediada com o celular na mão? Não, ela não fica entediada com ela na mão, não. Aí é aquela armadilha, né? Porque o que acontece? Ela só funciona com o celular. Tira o celular dela para você ver o que ela fica. Fica nervosa, entediada, a ansiedade aumenta, porque mostra aquele mundo irreal. Assim, a gente não pode viver sem o celular. A tecnologia, ela chegou para ficar. Então, a gente não pode negar isso. A gente não pode criar uma criança como a gente foi criada lá nos anos 80, que não tinha, não existia, né? Então, a gente não pode. Existe, ele faz parte da vida.
só que com moderação. Porque se teu filho fica o dia inteiro no celular, ele te dá sossego, ele te dá paz. Ah, mas acabou a bateria, você vai ver como que vai estar essa aqui, olha. Vai estar pior. E aí começa a aula online, ele tem que ler alguma coisa, ele não interpreta direito. Sabe uma coisa que eu percebi nesse meu trabalho? Sabe que as crianças têm muita dificuldade elas poderem escutar. A criança hoje não escuta por conta dela. Ela quer fazer tudo correndo. Ela quer pular etapas. Porque ela não tem a tolerância em esperar, né? Então, quando você faz uma criança esperar, ela diminui, porque ela tem que esperar. Ela tem que arrumar coisa para fazer. E ela vai se entretendo com outras coisas, até que isso é um treino, até que fica automático para ela. Não tenho o que fazer, eu vou ter que esperar. E acaba aguçando a Ela, criatividade, né? Porque a criança sim, fala assim, agora a mamãe falou que não pode. O que eu vou fazer agora? O celular está carregando. Aí ela é, vai buscar alguma coisa para brincar que não seja eletrônico e vai usar sua criatividade, né? sim. Aí a criatividade é tão importante, nossa, e hoje eu fico preocupada porque assim as crianças, elas são criativas se elas fazem, se elas se sujam, se elas brincam. Então assim, se a criança não mexe, oi? Hoje em dia não acontece, mas se sujar. Não acontece, não tem. O problema é que a criança se suja, ela está criando, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo. E aí ela não vai ficar naquela coisa assim, só isso, olha, é só isso que ela faz, né? O tempo inteiro assim, que prejudica a visão também. O tempo inteiro, ela criando. O que é importante também, gente? A depressão hoje está muito grande. E a depressão infantil está aí. Se a pessoa não é criativa, ela se torna um adulto depressivo, um adolescente depressivo, ou até mesmo antes. Porque quanto mais você cria, mais você se suja, mais você experimenta, tudo assim que a criança mexe, ela está ativando o cérebro dela. E aí ela começa a encontrar caminhos para sair dos problemas. Sem criatividade, você não sai dos seus problemas. Aí a depressão vem e se instala e se torna uma doença. Né? Então, isso que é muito. A gente acaba desenvolvendo outros sentidos e dando novos sentidos para a nossa vida. Então, a criança ela é sensitiva, ela precisa mexer com as coisas para poder ativar a criatividade dela. Isso é muito importante. Que tem a fase do tato, né? Que tem a fase Sim, o brinquedo na boca, tem a fase de pegar e amassar. tem a fase oral. Tem, exatamente. Isso é uma coisa muito legal, né? Que eu fiz que eu faço nesse meu trabalho. Cada semana é um material que a gente gosta, porque criança ama material artístico, né? Então, quando eu dei massinha para as crianças de 10 anos, a massinha, a massa modelar na arte terapia, ela mexe com lembranças e com as sensações. Então, foi tão legal porque várias crianças de vários grupos falaram assim: nossa, eu tô lembrando de quando eu era criança e eu ia na pizzaria para eu ficar quieta, me davam uma massinha para eu mexer. A outra falava assim: eu lembro da escola que eu mexia com massinha. Até o cheiro eu tô lembrando. Então, isso é muito legal, você ativar a memória, você ativar essas lembranças, essa memória afetiva. Isso que é muito legal. Né? Então, quanto mais coisa a criança mexe, ela vai criando memórias. E fica gravado, tudo ali, ó, naquela memória afetiva dela. E a criança acaba crescendo mais equilibrada também, né? Muito mais equilibrada. Isso é uma coisa assim que é muito interessante. Foi até no seu podcast que eu escutei, como você fez podcast com a Sandra. Eu escuto todos com a Sandra, que a Sandra trabalha com psicologia positiva, né? Sim. Então ela falou assim: antigamente as fotos eram todas de pessoas sérias. Pega uma foto lá de 1900, ninguém sorria nas fotos. A gente foi criada também a não expressar muito as nossas emoções. E hoje em dia, a gente é pura emoção. A gente tem que expressar tudo isso que a gente sente.
Porque você vê, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo. Hoje a gente pode falar mais, né? Então a gente não precisa ser aquela coisa rígida, ficar totalmente séria. Só que a gente foi de um ponto ao outro. Eu não podia expressar. A raiva é uma coisa que a gente não sabe lidar, não. Adulto não sabe lidar com raiva, não. Deixa teu filho expressar uma raiva. A gente grita, a gente alimenta a raiva dele, né? Então, o que acontece? A gente foi de um extremo. Não posso expressar minhas emoções para outro. Eu posso expressar, eu posso sair falando o que eu quero, porque ele tem liberdade total. E não é assim, gente. O que acontece? A gente tem que ter esse equilíbrio. E é aí que entra a inteligência emocional. É saber expressar, sim, o que você sente, mas de uma maneira adequada, que não vai criar problemas para você. E aí o que eu faço nesse meu trabalho de educação emocional? Eu mostro isso para as crianças. Na arte, ela pega, que nem, por exemplo, a criança grande, eu trabalho com vulcão, né? Falou, agora o vulcão aí deu uma erupção e ele sujou toda a sua folha. O que você faz com isso? E agora? Você não pode amassar sua folha não e fazer outro. Você vai ter que fazer uma arte em cima disso. Ou seja, você vai ter que lidar com as consequências do que você fez, com aquilo tudo, com aquela expressão, com aquela emoção que você expressou. Você vai ter que dar um jeito de formar uma arte. E a criança, ela é criativa. Aí ela fazia, né? Ela faz as coisas dela lá, e aí ela consegue transformar aquela bagunça toda numa arte, numa coisa bonita, numa coisa legal, né? Então é muito disso. A gente tem que expressar sim. A raiva é importante, que nos aponta as injustiças. E é tudo equilibrado. Só que nunca deixa a mocinha agir nas emoções. Porque se a ansiedade dá a mão para uma emoção, aí olha o controle que ela tem, olha, na sua vida. Eu acho que esse curso é para mim, não é para o meu filho, não. Pode fazer, sim. Pode entrar no curso. Aí eu convido até as mães para fazer junto com as crianças. E sabe o que é bom pro adulto isso aí? Porque a gente também trabalha nas emoções, a gente percebe as nossas emoções, né? Que tem uma atividade que essa eu faço questão das mães aparecerem, participar, é a mandala, né? Porque a mandala, eu trabalho assim, o centro da nossa vida, é que tudo parte do centro, que é a nossa essência. E a gente vai crescendo, tudo que a gente vive, nós vamos crescendo. E a criança vai fazendo tudo isso. E nós vamos colocando dentro dela símbolos em harmonia. Então, se eu coloquei um símbolo embaixo, em cima tem que colocar embaixo e dos lados. E eu tenho que expandir tudo isso. E se eu me perco, eu tenho que voltar no meu centro. Então, a criança, através da arte, ela começa a perceber: nossa, quando eu fujo muito do que eu sinto, do que eu sou, da minha essência, eu estou aqui, eu fico ansioso demais. Então, eu tenho que voltar para isso. E a gente volta como? Respirando, entrando em contato com a gente mesmo, vivendo o momento presente. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa. A gente precisa de um tempo para a gente olhar para dentro da gente, coisa que a gente não tem hoje. A gente não se permite isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cíntia, fique à vontade, tá? A gente está conversando, mas vai colocando as perguntas que daqui a pouco a gente faz para a Cíntia, né, Cíntia? Pode fazer as perguntas. Estou lendo uma aqui que a Aline falou, né? Que é muito difícil, porque os pais são ansiosos, realmente. E passa para os filhos. Pra... Passa. Olha, vocês podem. Olha, isso daí, gente. Por isso que eu falei, para você conseguir acalmar uma criança, não precisa gritar para ela ficar calma, porque ela não vai aparecer. A calma, ela não aparece se você grita. Ela se esconde. Ela se esconde dentro do seu filho e não vai aparecer. Se acalma. As crianças, elas aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, se eu grito, calma, ela tá vendo que eu tô irritada. Ela tá vendo que eu tô nervosa. Como que eu posso me dizer calma se eu não tô me controlando? Eu jogo na criança uma responsabilidade dela se acalmar com os recursos dela, porque eu não consigo me acalmar. Não tem como. Então, assim, cuida, nós, enquanto pais, educadores, se acalma primeiro, olha para você primeiro. Tenta se acalmar, respira aquele jeitinho que eu expliquei com o coelhinho, respira, pega, imagina essa orelha do coelhinho bem, bem devagar, respira, deixa o ar entrar em você, deixa o ar sair, depois você responde. Aí você mostra para o seu filho
que ele não precisa ter resposta pronta para tudo. Ele pode ter esse tempo de poder pensar. Né? Então, sempre procura mostrar isso para o seu filho. Se ele está nervoso, ele vai jogar essa raiva em cima de você, nunca reaja, e sim haja. Entre ação e reação não precisa existir, tem que ter um meio, é uma ação. Então, nunca reaja à ação do seu filho, e sim age de uma outra forma, de uma outra maneira. Mostra para ele que ele pode agir de uma outra maneira. Isso ele vai equilibrando as emoções dele. Tem uma pergunta aqui. Alê, educadora infantil. Tem uma atividade para lidar com a ansiedade pela arte? Meu filho está bem ansioso. Tem, então, todas essas atividades que eu falei, a lei educação, né? Todas as atividades que eu falei, o contato com a arte faz com que a ansiedade diminua. Porque o que acontece? Ela vê um começo, um meio e o fim. E quando ela vê o final, né? Esse trabalho, assim, ele é em grupo. Ela consegue concluir a atividade dela e ter um retorno muito positivo do grupo. Porque a proposta não é estética, é expressão. Então, ela é valorizada pelo que ela fez. Se a autoestima da criança tá legal, ela controla essa mocinha. Então, assim, se teu filho tá ansioso, faz essa respiração com ele. A tinta é muito importante, porque tinta libera as nossas emoções. O lápis de cor é importante porque ele dá um controle das nossas emoções. Você tem que ter um controle maior para você poder pintar. Então, isso é muito legal, você usar os materiais artísticos para trabalhar as emoções das crianças. Nesse grupinho que eu faço, eu exploro muito. Cada semana é um material diferente. Porque para a criança, ela vai, ao mesmo tempo que ela vai expressar o que sente, ela vai controlar, ela vai ter a autorregulação emocional, que é ela regular as emoções de acordo com as situações. Então, assim, ó, para o teu filho que está ansioso, dê uma atividade para ele, artística, com começo, meio e fim. Massinha, mexer com as mãos, com argila, é muito legal. O adulto tem que estar presente nesse momento para a criança se sentir acolhida ou ela faz essa atividade sozinha? Você diz o quê? Com o meu trabalho ou no dia a dia? Não, no dia a dia, por exemplo, em casa. Eu falo, vou fazer atividade com o Henrique. O Henrique não tem jeito, eu tenho que estar junto, senão ele levanta da cadeira na hora. O Henrique é uma graça, gente. Eu sou fã desse menino. Não, é importante assim, olha, os dois jeitos, é bem legal. Para você, né? Não sei quem falou aqui, não lembro porque eu respondi que os pais são ansiosos também. Se para a gente controlar as emoções, por que não você sentar com seu filho e pintar, né? Fazer uma pintura com ele? Ele poder ver que você também sabe fazer isso, que você também tem dificuldade, que você também tem medo de fazer. Então, que você tem receio, tem medo de crítica, não sei. Ele vai ver como que você é. Então, é legal você sentar junto com o filho. Os dois jeitos é legal. Deixa a criança fazer sozinha e também senta com ele para você fazer junto com ele. Então, as duas formas é importante. Né? Não deixar só uma ou só a outra. Intercala. Vai intercalando. Antes de fazer esse trabalho, eu toda noite sentava com as meninas, imprimia mandala e a gente ficava pintando lá, né? Aí fazia colagem. Então, a gente ficava junto. Só que tinha horas que eu não podia fazer. Então eu falava para elas assim, vocês faz aí, depois me chama. Então, enquanto elas estavam fazendo, eu ia lá, lavava a louça, arrumava alguma coisa que tinha que fazer, e depois voltava. Então, assim, elas também têm que saber caminhar sozinha, lidar. Então, os dois jeitos é importante, estar junto e também a criança ter esse momento dela. Porque se tiver junto direto, cria uma dependência da criança, só faz atividade se a mãe estiver do lado, né? Uma dependência, exatamente. E a gente não tem como ficar do lado 24 horas do filho. A gente tem que ficar assim, mas não dá para ficar 24 horas, não é nem bom para eles. A gente ficar o tempo integral com a criança. Deixa ela um pouco sozinha, um pouco brincar, mas esteja junto. Sabe aquela coisa, você tá por perto. Se te chamar para você brincar, organize o seu tempo, senta com a criança e brinca assim. Se coloca um tempo para isso. Olha, eu tenho, vai, meia hora, 40 minutos para poder brincar com você. Aí vamos trabalhar a sua emoção. Naquele momento, você está brincando com seu filho. Você se colocou meia hora, faz a meditação.
É aquilo. Você não vai lavar louça, não vai fazer nada, você vai fazer aquilo. Aí você fica com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Aquela coisa, consegui, eu concluí. Eu me coloquei meia hora e concluí. Aí essa aqui aparece para você. Ela fica junto com você, essa mocinha. E não essa daqui. Opa! E não essa daqui, olha, tá vendo? Então, isso que é importante. Você fica bem. Se você se coloca uma atividade, você faz. Vou brincar com meu filho? 40 minutos? 40 minutos é isso que nós vamos ter que fazer, né? Então, você tem aquela sensação de dever cumprido. Isso que é muito bom também. Sileneila escreveu aqui, ó, tenho feito 10 respirações com os meus filhos antes de dormir. É ótimo isso, né? Traz um Que relaxamento. legal! Isso é muito bom. Nossa, isso é tão importante isso que a Silene falou, porque eu também faço com as meninas isso antes de dormir. Porque assim, é aquele momento que ela está ensinando para os filhos dela, é que eles precisam olhar para dentro deles, para ver o que está acontecendo ali dentro. E aí eles podem identificar qual emoção que está agindo, não é só ela. Quem é da turma que está agindo? Eu estou sentindo medo? Medo do que eu estou sentindo? Ah, eu tenho medo, sei lá, aí a criança vai falando o medo dela. E nessa hora você pode ir entrando e falando. E nunca falar para a criança que o medo dela é bobo, que não existe. Porque se ela tá com medo que tem um monstro no armário, acredita. Para ela existe aquele monstro. Então você fala assim, tá, vai perguntando para ela, né? Fala assim, eu tô com medo, porque tem um monstro dentro do armário. Mas será que tem mesmo esse monstro? Vamos ver? Posso ver junto? Você viu quando eu era criança, eu também pensava que tinha um monstro dentro do armário? Até que eu abri e não tinha. Será que no seu tem? Vamos junto? Sabe essa coisa assim, de você embarcar um pouco nas emoções? E isso é importante. Se você dá todo esse apoio para a criança, na adolescência, que é o momento em que eles ficam perdidão aí, eles te procuram. Eles vão ter essa segurança em você. Então é muito importante saber que pode contar com você e não tudo para os amigos que também estão tão perdidos quanto eles. Né? Vai ter sempre com você porque você acolhe, você aceita. Isso é muito importante também. A Vânia falou a verdade, criança é reflexo de tudo, né? É o nosso espelho. De tudo mesmo. Ela é uma esponjinha. Agora você imagina a gente, né? Nessa pandemia, tá todo mundo preocupado. E a gente passa isso para a criança. Ela percebe, a criança ela capta o que nós estamos sentindo. Aí ela demonstra isso no comportamento dela. Agitado, agressivo, rebelde, entediada. Ela demonstra isso, porque ela capta tudo que você sente. Então, antes de cuidar do coraçãozinho da criança, cuida do seu também para você estar equilibrada e poder ajudar a criança a se entender melhor. Porque a criança como dizem, é reflexo. Se a mãe está perdida, a criança, então. Exatamente. É assim mesmo. Se a gente está perdido, não adianta, gente. A gente dá uma direção se nós estamos com esse olhar, olha, né? De um para baixo para cima. Como que nós vamos dar um direcionamento para a vida? Como você vai ensinar teu filho a não ser ansioso se você está assim? A Aline colocou, gostei muito da questão de colocar um tempo certo, pois tenho dificuldade em quando terminar. E acabo ficando ansiosa quando estou com ela. Aquela coisa de não conseguir É, ficar com tantas coisas para fazer, né? exatamente, ó, a Aline falou da ansiedade. A ansiedade é aquela sensação de que não vai dar tempo. Ao mesmo tempo que a gente quer ter mais tempo, a gente quer que o tempo passa logo. Olha a loucura que é. A gente quer ter mais tempo, só que assim, se você senta para brincar com a tua filha, com o teu filho, e aí você não se coloca um tempo para isso, você fica aquela coisa. Você não está brincando com a criança, porque eu estou pensando que eu tenho que fazer isso, aquilo, não vai ter fim aquela brincadeira mesmo, e eu tenho muita coisa para poder fazer. Então, assim, é meia hora e a criança precisa disso. Meia hora por dia, 40 minutos por dia. A criança sente a falta de presença, né? Sente a falta de presença, exatamente. E aí, assim, a gente cumprindo aquilo, a nossa culpa materna, né, mami? Que a gente tem muito disso, se sente culpada por tudo, né? Qual mãe que não se sente culpada de não conseguir dar conta? Você cumpriu, você deu atenção para o seu filho, você estava presente. Ele sabe que ele pode contar com você. Então, senta você brincar, vai de casinha, não sei, simula essas brincadeiras de carrinho, né? Brinca junto.
Mas olha, agora a mamãe não vai poder mais brincar, que eu vou ter que fazer outras coisas. Você vai continuar a sua brincadeira. Eu vou acabar de fazer isso e aí eu volto depois. Ou amanhã eu volto, não sei. Mas assim, depende do seu tempo. Se organiza, se planeja. Tudo que a gente planeja e cumpre, a gente passa essa segurança para a criança. Que tudo tem um começo, um meio e um fim. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando eu trabalhava na PAI, a primeira coisa que eu fazia era pôr a rotina para eles. Porque assim, eles tinham uma ansiedade assim a mil, né? Aí eu colocava, ó, o que nós vamos fazer hoje? É o calendário, a chamada, sentimentos, porque assim, eu tinha um quadro que eles colocavam como eles estavam se sentindo. Então eu percebia que assim, eles contavam um pouquinho da casa deles, assim, no começo eles ficavam um tempão falando, depois diminuía. Ah, hoje eu tô com raiva porque eu briguei com a minha mãe, hoje eu tô apaixonado, eles eram adolescentes, todos eles apaixonados, ou eu tô com isso, tô com aquilo. E aí falavam, acabou, já baixou, foram acolhidos, já baixou aquela ansiedade. Aí depois era vai língua portuguesa, era lanche, sabe? Eu dividia. Então, o fato de eles saber o que ia acontecer, eles iam prestando mais atenção no que eu tinha para poder trabalhar com eles. Sabia que depois da língua portuguesa era o lanche. E sabia que depois do lanche era matemática, não ficava aquele vácuo todo para dar espaço para ela aparecer. Né? Então, tudo que tem um começo, um meio e um fim, a ansiedade diminui e aparece ela. Para tudo, aquela sensação de dever cumprido. Isso pra gente também. Sim, exatamente, para a gente e para a criança. É assim, né? O meu Instagram é arte das emoções, né? Que não dá para colocar assim, então ficou emoções. Arte das emoções, né? Arte das emoções. Eu tenho um site também, né? É www.artedasemocões.com.br. Lá no site tem assim as atividades que eu faço com as crianças, a foto das crianças, como é o trabalho, os objetivos. Tá tudo ali nesse site. E no meu Instagram, eu coloco assim dicas para poder trabalhar as emoções com as crianças. Coloco alguma foto de alguma atividade que eu esteja fazendo com elas, né? Os monstrinhos aqui aparecem bastante. Oi, meu filho enroscou. Aparecem bastante também. Eu tenho 7 desses. Tem a alegria, tem a tristeza, né? Então eu sempre coloco alguma coisinha deles. Cíntia, e o seu curso? Ele está com matrículas abertas? É online? É presencial? Não, ele é tudo online, meu curso, porque assim, né? O que eu trabalho nele? Toda semana são 12 atividades. É uma temporada com 12 atividades. Eu estou fazendo a segunda temporada, mas eu estou divulgando essa primeira, né? Então, assim, a criança vai trabalhar com o material que ela tem em casa. O fato da mãe organizar o material para a criança, já trabalha a responsabilidade dela. As crianças gostam, se divertem. Então, assim, eu estou formando turminhas. Eu tenho dois jeitos de trabalhar. Ou com turma fechada, né? Que seria o quê? Você tem os seus amiguinhos, a criança tem os amigos, são 6 crianças, tá? De 4 a 6 crianças. Ela tem os amiguinhos, a gente fecha um grupo. E a criança é muito mais divertido. Criança com amigos, elas se soltam mais. Mas se não tem um grupo, não tem problema. É que tem que esperar a formação do grupo. Então, a criança conhece novas pessoas, conhece novos amigos, faz novas amizades, que também é muito bom. Então, ela ganha dos dois lados. Então, assim, né? Quem quiser, quem se interessar, me contacta aqui pelo Instagram mesmo, pelo direct, né? E a gente conversa e tenta montar um grupo. Então, é de 6 a 12 anos, né? Que eu procuro trabalhar com essa faixa etária, só que eu não costumo misturar a idade, tá? Colocar criança, por exemplo, de 12 anos com criança de 7. Só se a criança de 7 for já bem, né? Espertinha e querer que nem teve um grupo aí do ano passado que a menina de 6 anos ficava com a irmã que tinha 10. E dava certo, porque aquela menininha lá acompanhava tudo. Né? Então, assim, ela participava no dela, né, de 6 anos, também com a irmã Ai, junto. danada. Então, ela acompanhava. Ela é danada, ela ficava 2 vezes por dia comigo. E via 2 vezes. Então é assim, depende da criança. Só que eu prefiro trabalhar com faixas etárias, assim, perto, né, semelhantes. Flui mais o trabalho. Que Sim. pena, Cintia, a gente vai ter que marcar um outro dia, porque acho que, será que em 5 minutos você conta um estudo de caso, alguma coisa assim? Então, deixa eu ver um estudo de casa aqui, né?
Ah, de um menino que ele tem um transtorno de ansiedade, né? E a mãe dele me relatou que com as atividades ele diminuiu a ansiedade dele, porque eu tenho uma ansiedade que eu faço bonequinho ansioso com as crianças, né? Elas, naquele bonequinho, dentro, elas colocam tudo que a gente sente estando ansioso. E aí, o que que eu falei para essas crianças? Falando quem tem transtorno de ansiedade, quando está em crise, tirar o foco de dentro dela, colocar o foco em algum objeto, algo que passe segurança para ela, né? Porque até você se organizar, você tem que ter esse tempo. E você olhando para aquela bagunça, você se desespera cada vez mais. E o que esse menino fez? A mandala. A mãe dele me relatou que ele colou a mandala na cama dele, na altura dos olhos dele. E a dificuldade dele era em dormir. Então, o que ele faz? Dava a crise nele, ele olhava para aquela mandala. Tudo que foi trabalhado na mandala. E ele ia voltando de acordo com o que a gente trabalhou. Porque tem a questão de respirar, para voltar à essência. Então, ele ia se controlando através disso. Né? Esse menino, só que o caso dele é com transtorno de ansiedade, não é aquela ansiedade corriqueira que a gente tem sempre, né? Ah, já é Então, uma... no caso dele, era. Dá tempo de Dá, contar o caso dessa menina? É dá, assim, a dá. gente faz uma atividade que é sob rótulos, que a gente leva na nossa vida. Porque um rótulo paralisa a gente. Então, é uma atividade com a tinta puff, que a gente ressalta o que vale a pena na nossa vida. E a gente faz a tinta puff. E essa menina, ela vive com ela, né? Nossa, ela não escuta. Aí, o que eu fiz? Fiz a receita com eles. Aí, qual que era a regra? Faz a tinta, pinta e depois a folha vai no micro-ondas. Só que antes de iniciar a atividade, eu perguntei assim: tem um adulto aí junto com você? Porque você vai ter que usar o forno de micro-ondas. A menina não esperou, já fez a tinta, né? Com ela aqui, e pôs a tinta dentro do micro-ondas. Só que não era tinta para colocar, era a folha, porque a Nossa. tinta puff cresce. Ah, vazou tudo, ela ficou muito brava, a menina. Eu falei, mas você não escutou o que eu estou falando? Você primeiro vai pintar. Aí eu falei, você tá com ela, olha o que ela está fazendo com você. Procura respirar, vamos recomeçar a atividade, né? Você vai fazer tudo de novo. Aí eu fiz com ela tudo de novo. Agora você vai pintar. Depois vai para o micro-ondas. Então, assim, você vê como ela atrapalha. A criança, ela pula etapas. Tem uma outra com massinha também, que ela, se tem que fazer uma escultura, copiar uma escultura, ela tem que seguir o passo a passo. E a criança que está ansiosa não consegue escutar, não consegue seguir o passo a passo. E não consegue montar. Não, não monta. Aí o que acontece? Ela acha que não consegue. Ela registra dentro dela que ela não consegue fazer. Mas não é que ela não consegue, ela está deixando a ansiedade agir por ela. Ela consegue, ela sabe fazer, né? É que ela só não está se dando a chance de escutar, porque ela quer terminar logo. Cíntia, É isso que a papo ansiedade faz. gostoso, mas já está dando o nosso tempo. Muito Passou obrigada. rápido, né? Passou muito rápido. A gente vai marcar outro dia, viu? Vamos sim, eu que agradeço a você, a todo mundo que está aqui também, que eu agradeço demais por ter participado, né? Ficado essa uma hora com a gente. E a gente vai marcar outra. Ai, muito obrigada para você, sentir para todo mundo que assistiu com a gente. Quanta sabedoria. Muito obrigado. Obrigada, viu, Mami? Um beijo para todo mundo aí. Viu? Beijo. E a gente vai se falando. Vai, a gente vai marcar outro. Tá bom, tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada.